Salve vizinhança, salve minha quebrada. Estamos aí mais um dia, mais uma gravação para nós falar um pouco sobre, continuando falando sobre o curta-metragem, fazer uma dissecação aqui muito breve, só para abordar alguns temas que estão presentes no curta. E já vamos lá. Começando com o primeiro episódio, a fuga. Que a fuga, basicamente, a proposta, o subtítulo do episódio é Fugindo do Monoculturalismo. E já traz uma mensagem ali na introdução que não somos todos iguais. Sim, contradizendo algumas outras falas que é bem comum na nossa sociedade. Bem comum você ver aquelas campanhas dizendo, somos todos iguais e tal. E na verdade, na nossa percepção daqui da UD, dos colaboradores e tudo mais, de amigos, não somos todos iguais, sabe? E cada um tem sua diferença, cada um tem sua visão, seus olhares. Mas todos nós somos humanos e merecemos respeito. E essa era a proposta já de cara do curta-metragem e do primeiro episódio. E a fuga que nós propomos no episódio, também no curta-metragem, é fugir do padrão, fugir do elitismo que sempre estão aí na cultura e tudo mais, porque geralmente a gente fica encaixado num espaço segregado e tal, por culpa da elite mesmo, que usa ferramentas para empurrar a gente para as periferias, deixando nossas artes, culturas marginalizadas, e utiliza essas ferramentas como o preconceito linguístico, o machismo, o racismo religioso também. E tudo isso está no primeiro episódio, com cada entrevistado. Tem a Marielle, que conta seu corre, como é o rolê urbano, a batalha de rima e o machismo no rolê, entende? Fugindo um pouco da música, mas falando do rolê, das batalhas de rima, na convivência na rua. E depois já passamos por Juan, que é um cara que está no seu corre, é MC, tem seus trabalhos na rua e também tem seu corre independente, seu empreendedorismo na favela e tal. E ele traz a marginalização que ele passa, que consequentemente seus irmãos, amigos passam, e sua quebrada também passa. E depois tem o Christian Sangu, que traz a vivência do candomblé e como é resistir espiritualmente, religiosamente na comunidade, onde o racismo acaba estreitando essa relação entre as pessoas que não entendem e as pessoas que são candomblecistas, sabe? E isso, ele vem contando, né? Que nós estamos numa estrutura totalmente racista, que vai da religião até a moda, a música, e tem tudo isso, sabe? Nesse só episódio. Foi um dos episódios que eu mais gostei de escrever o roteiro, porque ao princípio já era tocar na ferida, já era questionar e também apresentar os entrevistados e apresentar o rolê que tem em Uberlândia, a diversidade que temos no Brasil. E essa é tipo a primícia do episódio. Agora, no segundo episódio, Sonhos Empoderados, trazemos o desperdício do talento que acontece na nossa comunidade, que por diversas vezes
o adolescente, o jovem se vê sem escolha, né? Ou estuda ou ajuda em casa. E ele vai preferir estudar em casa, ver sua mãe feliz. A falta de estrutura familiar e a estrutura financeira e das instituições também. Todo mundo sabe que a escola pública do Brasil não é as melhores coisas. Já acho que já faz parte do sistema, sei lá, querer que a gente se acostuma com pouco e que aprendemos o mínimo e que não tenhamos autoestima nenhuma, sonhos alguns, para ser audacioso. Eles querem que a gente se acostume com pouco. Então, trazemos isso nesse episódio para ver se encorajamos nossos irmãos. Por isso que trouxemos tanto o Di33 quanto o Denis, que são as pessoas assim, que já estão no corre deles, aqui em Uberlândia, que já estão ali se empenhando musicalmente, artisticamente, para trazer uma melhora para sua família e uma melhora para si, para ele mesmo como um artista. Ver um Di33 dizendo como que foi o contato dele com o hip hop, com o rap, como que foi a relação entre a família dele e o sonho dele. Também tem o Denis, que traz a sua bagagem, já tem mais de 10 anos no corre, aqui em Uberlândia, de produções, de cinema, de videoclipe, arte visual. Ele ajudou bastante pessoas já nessa caminhada e já tem sua marca, o seu nome enraizado já na cena de Uberlândia. E depois tem a minha singela participação no episódio, que eu tento dizer como que é sonhar na comunidade, como que é a minha relação com meus sonhos e minhas inspirações e meus ídolos. E também trago a questão de como que o fracasso é o sucesso para alguém, né? Como o nosso fracasso acaba se tornando o sucesso de outro. E por muitas das vezes, o fracasso da periferia acaba sendo sucesso da elite. Então, por isso que devemos sempre apoiar nosso irmão, aquele cara que faz uma prévia no Instagram, ou a irmã que trança cabelo, ou a mina que tira a sobrancelha, uma marca independente, que aqui em Uberlândia tem várias pessoas talentosas, então devemos apoiar essas pessoas, que é gente como a gente, tá ligado? Veio da periferia, tá acostumado com pouco, mas sonha grande. E o terceiro episódio, Ubuntu, um dos episódios que a gente mais aprendeu aqui da UT, que entrevistamos várias pessoas que se dedicam mesmo para a comunidade. E o Ubuntu, para quem não conhece, que é uma filosofia que é bastante presente na comunidade africana, que é a solidariedade e a humanidade com os outros. E tem um lema que é sou o que sou pelo que nós somos. Então, se você parar e começar a pensar o que esse lema traz, fala sobre respeito, cortesia, se começa a empoderar as pessoas do seu lado, para que todos tenham voz para falar o que pensa, respeitando o próximo. Isso aí é fundamental, e trazer todo mundo para a esfera do debate. E o ponto é isso, sabe? É você, ao contrário da meritocracia. Meritocracia diz que basicamente seu sucesso só depende de você. E no Ubuntu, o seu sucesso depende de você, mas também depende do seu ambiente. Depende da sua comunidade, depende da sua família se sentir bem, seus amigos.
E do que adianta você viver e vencer, ganhar o mundo e esquecer da sua própria área, esquecer de quem estava contigo e aqueles que estão começando agora, tá ligado? Já entra já os entrevistados, que é o Alexandre, um grande homem que veio do Nordeste com pouco, chegou em Minas com muita garra, muita luta, conquistou muitas coisas. Talvez para algumas pessoas seja poucas, mas para ele, para sua família e para nós que entende como que foi, conhece a história dele, tem entendimento que aquilo é o que eles precisam e tipo é aquilo que dá orgulho para eles, sabe? Então vai lá, acompanha a história do Alexandre, que é muito interessante, só dando uma palhinha que ele ficou 6 meses sem emprego, se não me engano, e eu falei, não vou ficar procurando um emprego assim não, tipo, saindo que nem louco procurando emprego. Eu acho que eu vou mostrar a minha capacidade, o meu esforço, me empenhando em ajudar o próximo, ajudar a comunidade. Então aí ele teve contato com a Leonie também participa do episódio, que é a coordenadora de uma ONG que tem no Shopping Park, que é a Estação Vida, onde atende centenas de crianças e depois passa e chega até o Eric, que é um skatista, tem sua banca e está muito presente, o skate está muito presente na comunidade e o Eric faz jus a isso, sua galera, inspirando criança, mostrando que o skate é uma coisa séria, não é coisa de vagabundo, já se tornou um esporte olímpico, então é uma coisa que merece respeito. E o respeito está dentro do Ubuntu. E o quarto episódio, Desconstrução, é um episódio excepcional também, que traz, tipo, é para encerrar, é para dizer as últimas palavras ali do que queremos, que é fugir do monoculturalismo que teve o início lá no primeiro episódio e vai se encerrar aqui nesse, que é fugir do padrão dessa mídia que acaba empurrando coisas pra gente e muitas das vezes a gente não consegue alcançar aquilo que gostaríamos. Por isso que entra aí o uso aí, como que é o rolê fashion, esse universo fashion aqui na região de Uberlândia, e também ela que representa muito já, tem sua representatividade, e trazemos na fala dela, nas perguntas das entrevistas, como é ser representatividade nesse segmento da moda. E também, né, podemos dizer que isso vem mudando, né? Graças a mim, graças a você e graças a também as grandes empresas que estão entendendo como se comunicar com as outras pessoas, se comunicar com todos, entende? Não com aquele que seja o público, talvez seja o público-alvo deles, eu não sei como que é, com a classe alta ou trazendo aqueles padrões europeus e tudo mais, com a USL, aquele refúgio à nossa ancestralidade, que o Brasil é um país mais diversificado do mundo e todo mundo tem um pouco de influência de várias culturas, seja indígena, seja dos nossos colonizadores, seja dos africanos que foram traficados até aqui, foram explorados, escravizados, e eles trouxeram também a sua cultura, seus deuses, e não precisamos só buscar inspirações, referências do que já é mais comum dos Estados Unidos, da Europa, mas devemos olhar para nossa ancestralidade.
seja ela qual for. Para os nossos vizinhos, latinos-americanos também. E é isso. E depois entra a Marina, colaboradora da UD também, que traz o consumo na periferia. Que por muitas das vezes gostaríamos de ter aquilo e não podemos, porque temos condições diferentes financeiramente. E uma mensagem que ela traz que é importante é a questão de utilizar roupa falsa. Muitas das vezes eu não tive condição de usar roupas originais, mas mesmo assim eu não deixei de querer aquilo. E acabei usando roupa falsa e não vi mal algum. E você que vê mal, zoa, ridiculariza quem usa roupa falsa, você é tão ridículo que não, não consigo nem achar uma palavra pra falar o que você é, tá ligado? Porque como que você pode falar que é quebrada do que você acaba humilhando, sei lá, fazendo chacota uma pessoa que usa um produto falso? Ela só quer usar aquilo que ela sonha ou se sente bem, tá ligado? E traçamos também nesse curta-metragem a questão de querer conhecer o outro e respeitar, tá ligado? Muitas das vezes nós somos a minoria, mas acaba sendo desrespeitoso com as outras minorias, seja LGBT, seja religiosamente. Então devemos se unir, tá ligado? Porque os tempos estão difíceis. Para encerrar, quero dizer do poema, que ele foi inspirado na música Jorge da Capadócia, do Racionais, que foi sampleada do Jorge Ben. E, porra, mano, essa música é braba. E o poema começa assim, né? Se eu gritasse e tocasse, se lutasse e morresse para o Morfeu. E aqui eu vou dar uma pausa na metade desse poema para explicar, porque aqui já tem uma mensagem. Que mesmo que eu e você corresse, continuasse no nosso corre, pode ser que a gente não tenha o reconhecimento que desejamos, que sonhamos, entende? Talvez aquele reconhecimento da grande mídia, o nosso estrelato, mas a redenção vem na outra metade do poema, que é: eu renasço com o espírito de Ogum, guerreando na permanência da minha voz. Aí tem um paralelo entre Morfeu, que é um deus ocidental, e Ogum, que representa a fuga daquele padrão de queremos sempre referências europeias dos deuses gregos ou dos filmes americanos, tudo mais. Quando criamos esse poema, a gente não estava querendo trazer religiosidade para o poema, mas trazer um paralelo e tentar resgatar a ancestralidade que nós temos da África. Então, o Ogum, orixá, que representa a força de vontade, a guerra. Então, temos que guerrear, mesmo que a gente não tenha o reconhecimento que sonhamos, o estrelato que desejamos, temos que guerrear na permanência da minha voz. Que aí, o poema é isso, tá ligado? Que devemos sempre guerrear, nunca desistir dos nossos sonhos. E talvez a gente nem alcance o que sonhamos, o estrelato, ou os aplausos de boa parte do mundo, mas com certeza a gente vai deixar nossa família orgulhosa, nossos amigos, a nossa quebrada e tudo mais. Se gritasse e tocasse, se lutasse e morresse, para o Morfeu, renasço com o espírito de Ogum, guerreando na permanência da minha voz.